Já reparou como posições muito extremas fogem do equilíbrio? Existe uma tentação para mulheres que estão em casa de se acomodarem, sabe? De pensar assim, eu tô me dedicando ao meu lar, então esse é o meu trabalho, eu não preciso me preocupar com coisas externas, com coisas de fora desse contexto aqui doméstico. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A mulher sábia de Provérbios 31 era uma mulher extremamente dedicada à administração do lar. Não apenas aos cuidados, ao serviço doméstico, ao cuidado com seus filhos e com seu marido, mas também à provisão, ao trabalho relacionado às finanças, à administração dessas finanças. Olha só o que fala lá no capítulo 31 de Provérbios, no versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os ombros de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Eu gosto muito do exemplo da mulher virtuosa, porque ela é uma mulher que nos inspira muito, né? Essa figura de uma mulher ativa, de uma mulher que cuida muito bem da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, mas que também é uma boa administradora, que é uma mulher dinâmica, ela é uma mulher que vai atrás de prover para sua família, ela vai atrás de coisas que possam ajudá-la não só a administrar muito bem os recursos que Deus colocou nas mãos dela, mas a ser generosa, a estender a mão para o necessitado. Ela não é aquela mulher que fala, desculpa, eu não posso fazer nada porque meu dinheiro não dá. Não, ela pega aquilo que ela tem e ela multiplica. Talvez você seja uma mulher que você não trabalha fora hoje, mas o seu marido traz para dentro da sua casa uma renda que você pode ser uma mulher sábia, que o auxilia na administração. Tem muitos homens que são muito bons provedores, mas não são bons administradores do dinheiro. E se você é uma esposa sábia, diligente com as finanças da sua casa, você vai se dedicar a estudar, a entender como que você pode melhorar a administração do dinheiro na sua casa, para que vocês possam ter espaço para essa generosidade, para que vocês possam ter conforto. Isso é importante, gente, isso é de Deus para nós. Muitas vezes a gente se coloca num lugar de conformidade, sabe? De um conformismo, na verdade, com coisas que Deus não quer que a gente se conforme. Às vezes Deus tá querendo lhe usar coisas que Ele colocou na sua vida para você avançar, para você crescer, para você impulsionar, pegar o seu marido igual uma flecha e lançar ele, para ele conseguir ir mais longe. E não ficar sentada rolando feed do Instagram, esperando que a vida mude, ou esperando que seu marido faça mais, ou simplesmente conformada porque vocês não podem ter algo melhor porque o seu marido não consegue ter uma renda maior. Então, eu quero te desafiar aqui nesse vídeo. Não seja essa mulher conformada, essa mulher parada, essa mulher que não vai atrás. Entenda sim de dinheiro. Eu quero dar um exemplo muito prático da minha própria vida. Um testemunho de quando eu me casei, há 6 anos atrás. Eu e meu marido, a gente tinha uma renda bem baixa, comparada com a renda que nós temos hoje. Graças a Deus, nós conseguimos melhorar muito nosso padrão de vida, nossa renda familiar. Mas nesse inicinho a gente tinha muita dificuldade de administrar o que a gente tinha, mesmo aquele pouco. Porque a gente ainda tinha muitas coisas para aprender sobre distribuição do nosso dinheiro, sobre como a gente deveria investir. Isso é normal, eu acho que é muito comum que recém-casados tenham um tempo ali para aprender a lidar com essa nova configuração, tanto familiar quanto financeira, e a gente precisou desse tempo, mas a gente não se acomodou. E eu falo a gente porque eu não simplesmente sentei e falei para o meu marido, faz a nossa renda melhorar, faz a nossa vida melhorar, administra melhor o nosso dinheiro. Eu não fiquei só pressionando ele, falando, eu queria ter coisa X e Y e não tenho, e agora eu tô frustrada. Não, nós sentamos juntos e nós fomos juntos pensar como que a gente poderia melhorar a nossa situação, como que a gente poderia melhorar a nossa renda, como que a gente poderia melhorar a administração do nosso dinheiro, a forma como a gente se preparava para o futuro, investindo dinheiro, se preparando para ter uma reserva de emergência. E nessa época eu trabalhava, eu trazia uma renda para casa. Hoje eu não trago essa renda fixa mais. Mas na época, sim, eu trazia. E eu acho isso importante, sabe? Eu acho importante falar sobre isso. A gente entende que o Senhor tem um lugar para a mulher no cuidado com o lar. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas isso não significa que a gente não precisa, que a gente não possa se dedicar também a acrescentar nos ganhos da nossa família. A ser mulheres que trazem uma provisão, um acréscimo na renda da nossa casa. E aí vale a gente ter muito cuidado com a forma como a gente lida com isso, sabe? Se isso é pra
melhorar o seu senso de identidade, de realização, para ter uma profissão, para você olhar para as outras pessoas e falar: eu faço isso, eu tenho essa posição, eu tenho esse cargo de trabalho, eu tenho esse salário que me permite ter esse luxo ou esse lugar. Então, se você tá querendo trabalhar fora para se autoafirmar, para ter conforto, para ter luxo, para ter mais dinheiro, simplesmente, se o tesouro do seu coração é o trabalho e o dinheiro, então isso tá errado. Mas se você quer trabalhar para melhorar, para cuidar da sua família, sem abrir mão das responsabilidades que Deus te deu como mãe, como esposa, como dona de casa, então isso sim é bíblico. Isso é louvável. E por outro lado, estar acomodada porque você é uma dona de casa e não querer pensar em dinheiro também tá errado. Então, voltando lá no meu exemplo, eu fui junto com meu marido entender que eu estava trabalhando naquele momento, porque era um momento da minha vida em que Deus me queria trabalhando e dedicando muita parte do meu tempo para esse trabalho para fora de casa. E a gente foi junto crescendo, se desenvolvendo financeiramente, e eu fui impulsionando meu marido, eu fui potencializando ele, eu fui procurando em Deus ser uma boa auxiliadora para ajudá-lo a ser um marido que também cumpria bem o seu papel. Nós dois juntos, né, ali complementando um ao outro. E aí Deus colocou a mão e abençoou a gente. E a gente hoje tem uma renda muito melhor e a gente sabe administrar muito melhor esse dinheiro também. E eu não parei aí, sabe? Por exemplo, um exemplo bem recente. Ano passado a gente precisou trocar de carro. E quem sugeriu a troca do carro fui eu. Eu entendia de carro? Não entendia nada de carro. Mas eu percebi que o carro estava consumindo muito da nossa renda. Porque eu acompanho com meu marido como que a gente usa o nosso dinheiro. Não sou eu que trago esse dinheiro para casa, mas esse dinheiro é nosso. Então faz parte do meu papel como uma boa esposa ajudar o meu marido para que a gente use esse dinheiro de uma forma sábia e estratégica para que a gente possa usufruir da melhor forma. Então eu percebi essa questão do carro e eu fui estudar sobre o modelo de carro, sobre o momento de troca de carro, sobre quilometragem, sobre os modelos atuais, consumo de combustível, valor de seguro, gasto mensal com mecânica. Fui colocar isso na ponta do lápis, fazer umas contas e eu cheguei à conclusão de que a gente precisava trocar de carro e comprar um carro que fosse mais novo do que o que a gente tinha. E então eu sentei com meu marido, nós conversamos e ele entendeu. E Deus usou a minha vida para falar com ele, então ele foi correr atrás disso. E a gente trocou o carro, isso foi uma bênção para nossa casa, para nossa família. A gente tá usufruindo de um carro melhor e isso tem sido muito melhor para as nossas finanças também, porque a gente estava tendo um custo muito alto com manutenção com o nosso antigo carro. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero te encorajar a ser uma mulher que vai atrás, sabe? Se você tá vendo uma situação da sua casa hoje, ali, um buraco financeiro ou uma área que vocês precisam desenvolver mais, entenda que esse é o papel como mulher. Não importa se você trabalha fora, se você não trabalha fora, se você é uma dona de casa, você precisa entender de dinheiro. E às vezes você tá esperando seus filhos crescerem para começar a se dedicar a isso. E quando você reparar, vai ser tarde demais para você correr atrás, sabe? Quando a gente vê aqui a mulher virtuosa que investe, que avalia um campo, que planta uma vinha, a gente tá vendo uma mulher que sabe investir dinheiro. Uma mulher que pensa lá na frente, que pensa em investimento a longo prazo para sua família. Quando ela planta uma coisa, ela tá esperando que lá na frente eles vão colher e que isso vai ser bom. E ela não tá sentada esperando que o recurso chegue até as mãos dela. E ela é uma mulher que trabalha muito. Assim como nós, que somos donas de casa, nós trabalhamos muito. Mas ela entende a importância de dedicar, ainda que o seu pouco tempo livre, ao cuidado da sua casa, também por meio das finanças, também por meio do trabalho que traz renda. Ele fala que ela percebe que o seu ganho é bom. É bom, minhas amigas, que a gente se empenhe, sim, para aumentar o ganho da nossa casa. E aí você pode estar me ouvindo aqui pensando: poxa, mas eu tenho filho pequeno, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso que essa mulher tinha. Porque aqui fala que, a Bíblia fala que ela usava a renda do seu trabalho para investir, né, para multiplicar. Talvez você seja uma mulher que está num momento que não consegue ter uma renda de trabalho. E aí a gente precisa entender que a Bíblia não traz aqui um modelo de vida que a gente precisa reproduzir. A Bíblia conta histórias de várias pessoas diferentes, em contextos diferentes. Essas histórias são pra gente querer viver as vidas dessas pessoas? Não. Essas histórias são pra gente entender o princípio por trás do exemplo que Deus quer nos trazer por meio dessas pessoas. Então a mulher virtuosa é um exemplo pra gente. A gente não precisa viver, reproduzir a vida dela. Porque a gente não tá no mesmo contexto que ela, a gente não tá no mesmo momento de vida que ela. Mas Deus quer que a gente entenda o princípio por trás da história dela. E o princípio por trás da vida dessa mulher é que, com o que ela tinha,
ela era muito cuidadosa. E ela ia atrás. Ela não era preguiçosa, ela não era acomodada, ela era, pelo contrário, muito preocupada com o que ela poderia fazer para cuidar bem da sua casa. O trabalho dela não era para se vangloriar ou para inflar o ego, mas era para sim servir bem aos da casa dela e aos necessitados, para quem ela poderia estender a mão e falar: tá aqui, ó, eu tenho recurso para compartilhar. Então não era para enriquecer, não era para usufruir de luxo, era para servir, era para cuidar bem. É isso que Deus quer que a gente aprenda com essa história. Então talvez você tá num momento que você não consegue trabalhar fora, que você não consegue trazer essa renda. E aí você pode orar e pedir para Deus te ajudar a administrar o dinheiro que já está dentro da sua casa. Como que você pode melhorar a forma como vocês, como família, lidam com esse dinheiro? Que compras vocês fazem? Que tipo de coisa vocês consomem? Qual é o motivo por trás das despesas que vocês fazem? Então se pergunte essas coisas e pergunte também como que você pode usar os seus dons, os seus talentos, as coisas que Deus colocou em você para ajudar a aumentar o ganho da sua casa. Sabe, às vezes você tá agora no momento em que seus filhos estão dependendo de você e dependendo do seu tempo, mas lá na frente eles não vão mais, eles vão crescer. Como que você está se preparando para ser produtiva, tanto agora quanto no futuro? Para que você possa abençoar e servir cada dia de uma forma nova, adaptada ao novo contexto, ao seu novo momento, e servir bem com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, eu gosto muito de pensar que a gente tem uma despensa. Deus colocou nas nossas mãos dons, talentos, e a gente precisa não guardar pra gente, mas a gente precisa enxergar a nossa despensa e pensar: o que eu tenho aqui para colocar na mesa? Então pode ser que o seu colocar na mesa vai ser lá na frente, mas se você tem uma despensa, pode ser que agora você não tem tempo para estar trabalhando, produzindo renda ou fazendo algo, mas como que tá a sua despensa? Você tem matéria-prima? Você tem conhecimento? Que a gente pode estudar muita coisa na internet, a gente pode aprender muita coisa, nós podemos ser muito produtivas com o nosso tempo, ainda que ele seja limitado. E aí eu vou dar um exemplo mais claro disso tudo que eu tô falando. Eu agora tenho um bebê, e ele me demanda muito tempo. Eu não tô tendo muito tempo para trabalhar, mas com pouco tempo que eu tenho, eu posso escolher. Ou eu vou ficar nas redes sociais e usando o tempo para me entreter, para me distrair, ou eu posso sim usar as redes sociais, porque é legal, eu gosto, acho que isso me ajuda a ter contato com outras pessoas e a me distrair um pouco, isso não é errado, mas eu não me deixo levar por isso de uma forma que consome meu tempo e me tira a oportunidade de aprender coisas novas. Então eu gosto de aprender sobre investimento, eu gosto de aprender sobre coisas que têm a ver com momentos específicos da minha casa. Por exemplo, eu estou estudando agora sobre investimento em imóveis, porque eu não tenho uma casa. Eu e meu marido, nós estamos sonhando em comprar nossa casa. Enquanto ele tá ocupado com as coisas do trabalho dele, eu tô ocupada com as coisas da casa e do nosso bebê, e se eu tenho um tempinho a mais ali, eu vou procurar me informar, eu vou procurar aprender, eu vou procurar buscar informações na internet. Tem muita coisa, você tá aqui no YouTube, então você tem acesso a muito conteúdo. Busque encher a sua despensa com esse conhecimento para abençoar a sua casa. E para lá na frente, quando Deus te der mais tempo livre para fazer alguma coisa, você não ficar com as mãos vazias pensando: meu Deus, meus filhos cresceram, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu me construí em torno deles. E antes de concluir esse vídeo, eu queria deixar algumas dicas práticas para você que pode estar lutando com uma dificuldade financeira, de administração da sua renda, de como você vai distribuir o seu recurso para que ele te sirva melhor. Eu gosto muito de falar pro meu marido que a gente tem que avaliar sempre se a gente tá servindo ao dinheiro ou se ele tá servindo a gente. Então, gastar demais é errado, juntar demais é errado, mas a gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo. E algo que tem funcionado muito bem aqui em casa é uma divisão mais ou menos assim. Claro que existe uma certa flexibilidade, tá? Mas quando a gente recebe o salário do meu marido, que é o nosso dinheiro, a gente tira primeiro o nosso dízimo. Então, 10% do salário é o dízimo. Mas a gente também entende que a gente precisa ter um coração generoso para ofertar, isso é bíblico. E nós tiramos uma parte do nosso dinheiro para ofertar para pessoas que a gente entende que Deus quer usar as nossas vidas para abençoar. Então a gente oferta na vida dessas pessoas. Além dos dízimos e das ofertas, a gente também tem um custo fixo mensal para o funcionamento da nossa casa. Então a gente tem as nossas despesas com
água, energia, aluguel, prestação do carro, essas contas que sempre chegam. Além disso, a gente tem outras contas que são um pouco mais dinâmicas, né? Farmácia, supermercado, enfim, essas coisas que não tem um valor fixo, mas que a gente vai sempre manuseando ali o dinheiro para fazer caber dentro do nosso orçamento. Isso vai tomar em torno de 65% da nossa renda. E o restante é um dinheiro que a gente investe. E esse investimento é feito com um direcionamento que tem objetivos diferentes. Então, parte desse dinheiro vai para a nossa reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que você tem guardado, que vai corresponder ali ao seu custo fixo mensal da casa, para te garantir estar bem provido por 3 a 6 meses, caso você tenha uma doença ou perca o emprego. Como que tá o meu fundo de emergência hoje, a nossa reserva de emergência aqui de casa? Ela não corresponde a esses 3 a 6 meses, tá? Mas a gente tá juntando para que a gente tenha esse investimento, porque a gente entende que quem vai cuidar da gente no futuro é Deus, não existe estabilidade financeira. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar para a Bíblia e entender que a gente também precisa ser diligentes, a gente precisa cuidar do nosso planejamento para o futuro. E é isso que a gente está fazendo. Então a gente junta o que pode para nossa reserva de emergência. Não temos o ideal, confiamos em Deus que Ele vai nos suprir, mas a gente faz a nossa parte. Outra parte do nosso investimento é em fundos, que é um investimento que a gente faz pensando em aposentadoria, pensando no investimento na nossa casa, entende? Coisas mais a longo prazo, que também é importante a gente pensar. A gente precisa pensar na necessidade imediata, mas a gente também precisa pensar no futuro mais distante. E aí a gente faz isso através de fundos imobiliários e de fundos de investimento que o meu marido escolhe de acordo com a nossa carteira de investimentos. Isso é uma coisa que ele faz. E a gente tá sempre conversando sobre isso, a gente tá sempre trocando ideia. Então, ele faz, mas eu não tô alheia. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, se você não entende de investimento, estude, entenda pelo menos um pouquinho. Mesmo que esse assunto não te interesse, é importante que a gente saiba pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco para poder ajudar. Se o seu marido é a pessoa responsável na sua casa por pensar nisso, ajudar ele a pensar melhor, auxiliar ele. Porque 2 cabeças pensam sempre melhor do que uma. Mas se ninguém na sua casa pensa sobre isso, e se o seu marido não tá disposto, então, minha amiga, arregaça as mangas e vai sem querer mesmo. Estuda sobre finanças, isso é muito importante. E aí a gente faz essa divisão da nossa renda pra gente não gastar tudo, pra gente não juntar demais, nem gastar demais, mas pra gente usar o nosso dinheiro com sabedoria, pensando em viver bem no presente, mas também se preparar para o futuro. Espero que vocês encontrem em Deus um lugar de alegria, de contentamento. Entendam que o dinheiro não é a fonte da nossa alegria, mas ele também não é uma coisa sem importância que a gente pode simplesmente fazer vista grossa e deixar passar. Porque sim, o Senhor quer que a gente se preocupe com o dinheiro, mas se preocupe com o coração no lugar certo e com as mãos prontas para colocar no campo, para plantar a nossa vinha, para pensar no valor do nosso trabalho, para cuidar dos nossos e de quem Deus quiser abençoar através da nossa casa. E se você gostou desse vídeo, eu te recomendo assistir também o meu vídeo sobre por que eu escolhi ser uma dona de casa. Vou deixar ele aqui nos cards. Te espero lá. Tchau!